Shalom de Al Shamashia, meus irmãos, bom entardecer a todos. Mais uma vez eu venho aqui para trazer uma palavra para os irmãos de edificação, está auxiliando, nessa obra maravilhosa que é a obra do Criador. Irmãos, a gente anda meio bastante preocupado com o rumo, que a igreja tem tomado nesses últimos tempos. Estou falando de uma forma geral, tá? Tanto denominacionalista, católico, Estou falando como igreja, não estou falando como religião. Porque a gente tem visto aí muita defasagem na palavra, Pessoas usando a palavra para se beneficiar, usando a palavra para ludibriar pessoas, enganar. Mas a essência da palavra ela não muda, ela é só uma. Em Matitial, Mateus capítulo 23, tem um texto lá que vai dizer que na cadeira de Moisés, na cadeira de Macha, se assentaram os fariseus e os escribas. E o texto diz para a gente fazer tudo o que eles disserem, mas não é para que nós os imitemos em suas obras, porque eles falam e não as praticam. E depois vocês dão uma olhadinha lá, alguns já conhecem bem esse texto, mas não custa nada dar mais uma olhada. Irmãos, eu estou aqui com um livro aberto, em Números, capítulo 22, e tem um texto aqui interessante, irmãos, falando sobre Balaão. Balaão muito conhecido como falso profeta, que profetizava, que foi convidado por Balaque a profetizar contra o povo eleito. E ele diz para Balaque que não tinha como ele amaldiçoar quem era abençoado. Então, irmãos, eu quero começar falando assim para você. Não tem como você ser amaldiçoado, meu amado, minha querida, porque você já é uma bênção. Você é abençoado, tá? Não tem como alguém se levantar contra você de graça, sem que você tenha feito nada, porque aquilo que for contra você vai voltar para quem lançou contra você, tá? Seja uma maldição, seja uma palavra errada, seja uma maldição, uma oração errada, uma oração contra a sua vida, isso tudo tem retorno, tá? É a famosa lei da reciprocidade, Tudo que vai volta. Isso é verdade. Aqui o texto ele vai mostrar algo, irmãos, eu vou ler aqui o versículo 31, mas depois vocês dêem uma olhada lá e prestem bastante atenção, que quando Balaão, primeiro o Altíssimo aparece a Balaão e diz para que ele acompanhe aqueles mensageiros durante a noite, o Altíssimo aparece para ele e diz, você vai com eles, mas quando você chegar lá você só vai falar o que eu te disser. Mas quando Balaão sai na sua jornada, seguindo aqueles mensageiros de Balaque, acontece algo extraordinário, que o mensageiro do Criador aparece pelo caminho com a espada desembainhada para decepar o pescoço de Balaão. Vou usar assim, o termo mais prático, para pelejar com ele, se opôs a ele. E ali então a jumenta, um animal, ela vê aquilo dali e ela se desvia do caminho, ela vai para o outro lado para poder salvar a pele do seu mestre, hoje não é mais dono, hoje é seu tutor. Então aconteceu esse fato aí, vocês podem observar lá a partir do versículo 30 do capítulo 22, mas eu vou ler o 31, tá? O 31 porque para mim é algo que é interessante, que Balaão sendo falso profeta, o Altíssimo apareceu para ele, mandou ele ir, depois o mensageiro foi para dissipar, para acabar com ele, porque o coração dele era mau, é aí que eu vou chegar lá, vou chegar nessa parte do coração, tá, irmão? Então, olha que interessante, então o Criador abriu os olhos e a Balaão, e ele viu o mensageiro do Criador, que estava a caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o mensageiro do Altíssimo lhe disse, por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Olha só. O mensageiro do Criador pergunta a Balaão, por que você está maltratando ela? Por que você espancou ela 3 vezes? Balaão vai e responde para ele assim, eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Mas Balaão não estava no caminho perverso. Maravilha. Balaão estava obedecendo o que o Criador tinha falado para ele na noite anterior, pela madrugada. O Criador apareceu para Balaão, está no texto, apareceu para Balaão e falou para ele seguir aqueles homens até Balaque. Mas quando Balaão chegasse lá, que era para ele
falar apenas o que o Altíssimo lhe dissesse. Ó, primeiro ponto que eu já vou trazer aqui para vocês, aleluia, é que mesmo se uma pessoa que não tem a sua vida no altar vier lhe trazer uma palavra, você observa essa palavra para saber se é realmente o Criador que está falando, porque o Criador ele usa tanto mal quanto bom, tá? Salvação e reino não tem nada a ver com ser usado, tá? Naquele momento o Criador achou melhor que Balaão fosse, mas ele também mandou um anjo no caminho porque algo não estava de acordo. O Altíssimo percebeu que algo não estava de acordo, mas até então Balaão aqui era o mensageiro do Criador, porque quem mandou ele ir foi Balaão. Presta atenção, irmão. Aí diz, versículo 33. A jumenta me viu e já 3 vezes desviou de mim. Se ela não tivesse desviado, eu teria matado eu teria matado você e a teria deixado com vida. Ou seja, o mensageiro do Criador teve compaixão da jumenta. Mas por causa de algo que o Criador sabia, o mensageiro veio para executar Balaão. Mas o seu animal não. Então Balaão disse ao mensageiro: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim, mas agora, se parece mal aos seus olhos, seguirei viagem e voltarei. Mas de novo, o mensageiro disse no 36, olha só, irmãos, vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhes disser. É a segunda vez que essa palavra ela acontece. Porque anteriormente, Balaão também tinha recebido essa mesma ordem. Vá e fala somente o que eu lhes disser. Isso foi no versículo 20. Vocês olham lá. Então o Altíssimo veio a Balaão e lhe disse, como esses homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Aqui de novo ela repete. O mensageiro disse a Balaão, vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Primeiro era para fazer, depois era para falar. Então já teve uma mudança de percurso, porque algo dentro de Balaão tinha mudado, que até então ele era profeta do Criador, pelo que eu entendi. E disse, e quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que estás no confim de Hermon, e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão, por acaso não mandei mensageiro para chamá-lo? Por que você não veio aqui? Será que não posso de fato cobrir você de honraria? Balaão respondeu, eis que estou aqui diante de ti, mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que o Altíssimo puser em minha boca, essa falarei. Então, irmãos, aí que começa a despertar, veio despertando em mim e vou transmitir a vocês, para que no nome de Yahshua também possa despertar em vocês. Irmãos, mesmo o falso profeta, ele pode ser usado pelo Criador. Isso é estranho, porque a Bíblia fala que o Altíssimo não habita no meio do pecado. A Bíblia nos ensina que aquele que serve o Criador, ele é separado, ele não se corrompe, não é? Pois bem, só que aqui, irmãos, o Altíssimo ele faz algo extraordinário. Na minha concepção, tá, irmãos? Eu posso estar errado, mas o Criador aqui está mostrando para o inimigo que ele realmente ele usa quem ele quer, como ele quer, a hora que ele quiser, para fazer o que ele desejar. Inclusive o inimigo de nossas almas, ele também pode ser usado pelo Criador para te abençoar. Quantos aí, com pessoas aí que são até dessas seitas aí, brava, né? Que agora tem que ter um cuidado danado para falar, vamos dizer assim, mas que são doadores, que pegam e abençoam vidas. Não é o inimigo que está fazendo, é o Criador que está usando, pelo menos é a minha concepção. É por isso que eu não tenho problema nenhum contra a religião. Eu quero que a religião se dane, eu me importo é com a pessoa. Né? A religião, tô nem aí para ela, mas para a pessoa eu me importo. Independente do que ela pregue, do que ela acredite, da forma que ela se expresse. Pelo menos eu penso desse jeito. Eu discordo muitas coisas? Claro que sim, é um direito meu discordar.
Porém, a Bíblia vai mostrar que Balaão, sendo falso profeta, o Altíssimo primeiro fala para ele, fala com ele, depois ele manda um mensageiro para poder matar, mas depois poupa e também manda mensagem para ele, e quando ele chega na casa daquele que queria destruir o povo, ele fala, da minha boca só vai sair aquilo que o Criador quiser falar. Isso é muito legal, irmãos. E eu gostaria que vocês prestassem atenção no texto, acompanhassem aí, por favor. Eu vou fazer um vídeo muito longo não, tá, irmão? E Balaão respondeu a Balaque, eis que estou aqui diante de ti, mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que o Altíssimo puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque, e chegaram em Kiriat-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir o monte Baal, e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo. E então no capítulo 23 diz, então Balaão disse a Balaque, construa neste lugar 7 altares e prepare 7 livros, 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e carneiro de cada altar. E Balaão disse a Balaque, fique aqui junto do seu holocausto, e irei mais adiante. Talvez o Altíssimo venha ao meu encontro, talvez ele venha ao meu encontro e me mostra. E o que ele me mostrar, direi a você. Balaão subiu ao monte descampado, e o Altíssimo se encontrou com Balaão, e este disse, preparei 7 altares, sobre cada um ofereci um novilho de carneiro. Então o Altíssimo pôs a palavra na boca de Balaão e disse, volte para Balaque e transmita a ele, que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto ao seu holocausto, e ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu as palavras e disse, Balaque me fez vir de Arã, rei de Moabe, e dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, amaldiçoe a Jacó, Israel. Venha, denuncie Israel. Como posso amaldiçoar quem o Altíssimo não amaldiçoou? Como posso denunciar quem o Criador não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes contemplo. Eis que o povo que habita só e não será sepultado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó e aumentou a 4ª parte de Israel? E que eu morra a morte dos justos, e ao meu fim seja como eles. Irmãos, olha, estou precisando de um óculos. E ainda bem que o Altíssimo me abençoou e eu vou conseguir fazer o exame, conseguir já, né, dar entrada, porque o negócio está complicado. Então Balaque disse a Balaão, o que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas que você somente abençoou. Mas Balaão respondeu, será que eu não deveria ter cuidado em dizer apenas o que o Altíssimo pôs na minha boca? Irmãos, eu vou parar por aqui, que eu vou postar esse vídeo no Facebook e no YouTube. Eu queria só trazer para vocês, irmãos, tem muita gente aí entregando vários tipos de profecia, todo tipo de profecia. Tá? Tem todo tipo de situação sendo falada hoje, entregando número de CPF, número de documento, conta bancária, essas coisas aí. Então, eu não sou ninguém para dizer quem é falso profeta e quem não é. Mas de uma coisa eu sei. Em algum momento, essas pessoas que estão por aí, talvez enganando a muitos, elas vão ser usadas pelo Criador. Elas vão experimentar dentro de si o fogo do Ruach HaKodesh, o fogo do Espírito Santo. Eu espero muito, irmãos, que essas pessoas tenham cuidado nas coisas que andam falando, porque mesmo Balaão sendo falso profeta, que todo mundo fala com Balaão como falso profeta, né? Mas um falso profeta que ouviu o Criador, viu o anjo, transmitiu mensagem do Criador, né? E ainda assim é falso profeta. Eu te pergunto, o que nós somos na verdade? O que será que somos nós? Porque a gente anda tão cheio de si, discordando porque as pessoas têm posicionamentos diferentes do nosso, praticam coisas que a gente não pratica, e a gente vai e fala, isso daí não vale nada porque faz isso e eu não faço, irmãos. Tá fora. Tá muito fora. Eu penso que o momento agora é da gente se unir em oração, tá?
pelos nossos entes queridos, pela nossa vizinhança, pela nossa cidade, pela nossa nação. A gente verdadeiramente está orando um pelo outro, porque eu entrego todo dia os irmãos, os que eu conheço, os que eu não conheço, os que eu lembro, e aqueles que eu não consigo lembrar, de todo jeito eles são entregues aos pés do Criador, porque aqueles que eu não lembro, o Altíssimo conhece muito bem, sabe meu coração. Eu sempre falo isso, e não tem um vídeo meu que raramente não falo nada disso, mas eu também sou um vacilão. Eu também não sou uma pessoa que a pessoa vai olhar para mim, não, irmão Leandro é um cara 100%. Não sou 100% não, irmão. 100% é só Yalcha. Tá? 100% é Yal. Mas eu sou uma pessoa que eu estou em busca, eu estou em busca de me tornar um exemplo para alguém. Tá? Primeiro dentro de casa, depois para algum vizinho, para algum amigo, sabe, irmãos? Porque tem muita gente querendo ser usada para multidão. Eu não quero ser usado para multidão, eu não preciso ser usado para multidão. Eu preciso que a Bíblia faça de mim o que ela mostra, o que ela faz. Quando ela quis usar Jeremias, Irmial, ela usou ele. Baruque anotava tudo que ele falava, mas quem o Altíssimo usava para falar era ele. Então que seja assim. Não precisa de multidão para mudar a história de um lugar, para mudar o quadro, uma situação. Precisa apenas de um. Eu quero ser esse um, irmãos, é o meu desejo. Desejo do meu coração, meu sonho. Dois, né? Porque o meu sonho verdadeiro é o reino. Mas eu também queria falar para você que queira você também ser esse um. Ser esse vaso, ser essa ferramenta. Charlatão, enganador, mentiroso. Isso aí vai ter um monte. Isso aí vai ter um monte. Eu vou provar para vocês aqui rapidinho que realmente tem um monte desses caras aí. Mas aí não é culpa minha, nem é culpa sua. E o final dele já está decretado. A gente não precisa ficar se levantando contra esse tipo de gente, não, irmãos. A gente não precisa se levantar contra esse tipo de pessoa. A gente só precisa fazer a vontade do Criador. Capítulo 25 de Irmial, Jeremias, verso 34. Lamentem, pastores, e gritem. Rolem no pó, vocês donos de rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e despertos, ou seja, vão ser lançados fora. Vocês cairão como jarros preciosos, ó, como aquele jarro que fica naquela prateleira que é polido, limpo todo dia. Ele vai cair, quando cai não tem ninguém para parar, irmãos. Já era, tá quebrado, quebrado não tem conserto. Quando quebra não tem conserto, é juntar e jogar fora. Então não se preocupa com esses cães gulosos, não. Deixa que eles vão se arrebentar. E tem mais, ó. Vocês cairão como jarro precioso. 35. Não haverá refúgio para os pastores e nem salvamento. Não é nem salvação, é salvamento. Não há quem os salve. Porque a salvação você busca. Mas o salvamento é alguém que vai te salvar. Não vai ter ninguém que possa salvá-los, irmãos. Oh, aleluia. Então deixa... Para os donos de rebanho, versículo 36, vozes e gritos dos pastores, e ouve, e uivo dos donos de rebanho, porque o Altíssimo está destruindo o pasto deles, irmãos. O que nós conhecemos como igreja hoje, isso tudo vai acabar, irmão. O que nós conhecemos hoje como igreja vai acabar. Essa divisão que está acontecendo aí, que a gente também está na Escritura, isso aí vai acabar da forma que ela está agora, ela vai acabar. Em breve, irmãos, logo, logo, eu creio, muito perto está agora, né, Yalcha, para resgatar a sua noiva. Quero eu fazer parte, quero eu estar junto. Então, irmãos, falta pouco. Então, não vamos perder o nosso tempo debatendo com quem crê em Yalcha e quem não crê, não. Não vamos perder o nosso tempo gastando o nosso tempo, gastando a nossa palavra com pessoas que não querem abrir entendimento, não. Vamos orar uns pelos outros. E aqueles que for do Altíssimo, o Altíssimo vai resgatar a ponta. É assim que funciona. Aquele que for dele vai ser livrado, mas aquele que não for, irmãos, já era. Sabe? Então, não vamos se preocupar com esse tipo de gente, não. Com essas pessoas infiéis, com essas pessoas que adulteram contra o Criador, não. Vamos apenas pregar a palavra de forma sensata, eloquente, sem nenhum pingo de rancor nem ódio, porque eles não entendem, não compreendem a mensagem que a gente está trazendo.
Sabe, irmãos, eu mesmo sou um que eu não invisto tanto meu tempo pregando sobre o nome. Por quê? Já tem quem faça. Então eu venho com a parte da palavra. Porque eu sei que o meu irmão está gastando o tempo dele, dedicando, estudando sobre a restauração do nome sagrado e está trazendo essa informação, assim como ela chegou a mim, está chegando a muitos. E esses são chamados para falar especificamente sobre o nome. Mas nós, alguns de nós, têm a obrigação de trazer a parte de alimento para o corpo, porque não adianta saber só nome, não adianta conhecer só o nome. Você vê aí que bandido conhece Jesus, traficante, essas coisas todas aí, todo mundo chama Jesus e a voz não muda e a vida não muda. Mas nós não. Nós estamos trazendo para eles Yalcha. Não é mais novidade. Já foi revelado. O avivamento já passou. Agora é época de colheita, irmãos. Yalcha vai vir fazer a colheita dele. Não está na mão dele a pá e a eira? Ele não vai separar a palha para tacar no fogo? E os frutos? Ele não vai colher? Não vai levar consigo? Então, sejamos nós esses. Não vamos gastar tempo com isso não, irmãos. Sabe, deixa que eles mesmos vão se enrolar nas suas próprias palavras. Está sendo provado aí, a gente está vendo, grandes ministérios estão caindo, estão sendo envergonhados, homens de muita visibilidade pública, por serem conhecedores da palavra, e pregarem muitas vezes com ímpeto, eles estão caindo na própria palavra, estão pecando contra si mesmos. Deixa eles. Vamos fazer a nossa parte. Sabe, irmãos? E as pessoas não precisam ouvir nossos gritos não, tá? As pessoas não precisam ouvir o que a gente está gritando, não. As pessoas não precisam. A gente não precisa fazer bagunça para chamar a atenção de ninguém, não. A gente não precisa fazer alarde, fazer balbúrdia para ninguém ver quem somos nós, não, irmãos. Tá? Assim como o bandido chega quietinho sem ninguém ver, faz o estrago e vai embora, nos servos do Altíssimo também tem que ter essa prudência. Nós chegamos quietos, transmitimos a palavra para um, para dois ou para três, não tem problema, e dali nós seguimos para o próximo. Para quando a gente for prestar atenção, o elo já vai estar pronto, irmão, e um vai estar segurando na mão do outro. Oh, aleluia. Tá bom, irmão? Guarda essa mensagem no seu coração aí, vamos ficar firme. No nome de Yahshua Mashiach. Shalom.